Olá pessoal, voltando aqui mais uma vez, né, com o canal, falando aí voltando aí com o quadro, né, não falando de compositores ainda, vou voltar futuramente, né, voltando com o quadro mostrando a coleção. E hoje eu vou mostrar discos aqui de uma banda que eu gosto muito, que é uma das minhas preferidas, e que também é uma das preferidas de muitos, né, que acompanham o metal nacional. É uma banda conhecida mundialmente, né, eu tô falando do Mutilator. Mutilator, vou contar uma breve história, né? É uma banda que começou no ano de 1985, foi o nome de Disaster. A comissão inicial do Disaster era composta por Marcelo no vocal, não sei o que aconteceu com esse cara, Kleber na guitarra, Alexandre Azevedo na outra guitarra, os irmãos Ricardo e Rodrigo Neves no baixo e na bateria. E eles seguiram tocando por um tempo ali de 85 até mudaram o nome para Mutilator. Aí em 86 o Marcelo saiu, entrou o Silvio Bibica, né? O Silvio Gomes, era empresário de Sepultura, só que o Sepultura naquela época ainda era uma banda assim meio esquisita, né? Não era uma banda assim que você diria que ia alcançar o sucesso mundial, né? Enfim. Mas alcançaram depois, né? Enfim. Continu... Continuando com o Silvio nessa formação, eles gravaram algumas demos, né? Uma demo que ficou bastante conhecida com duas músicas, né? Que é Evil Conspiracy e a Visions of Darkness, que são dois clássicos do metal nacional, né? E gravaram também o Fire Noise, né? Duas músicas chamadas Nuclear Holocaust e Beliefs of Hell, eu acho, se não me engano. As duas músicas no split of Fire Noise. E tava com, além do Mutilator, contava com as bandas Holocausto, Sarcófago e Chacal. Bandas bem proeminentes na cena. É tanto que cada uma delas gravou álbum seguinte, né? Inclusive incluindo o próprio Mutilator. Aí, dando sequência, depois no começo de 87 o Bibica sai da banda para dar prioridade à carreira dele de empresário no Sepultura. Ele empresariava outras bandas, se não me engano também, né? Aí ele decidiu, também teve umas rugas internas lá no Mutilator, mas não foi uma coisa assim que, minha nossa, que briga feia. Não, então, é tanto que deram créditos de agradecimento para ele no encarte do LP do primeiro álbum do Mutilator, né? Aí, em 87, não lembro direito, acho que em maio mais ou menos, uma coisa assim, eles gravam esse primeiro grande petardo aqui, Mortal Force. Acho que se dá pra ver, o logo é alto relevo, né? É alto relevo o logo, Mortal Force. Tem aqui uma edição de CD de J-Pack, né? Muito bonito, por sinal, gosto muito dessa edição. Pra mim, essa foto aqui devia ser a capa do disco. Eu acho muito massa essa foto aqui. Eles pegando o Alexandre Mago, finado Magu. Essa formação aqui do Mutilator era clássica, né? Com os irmãos Neves no baixo e na bateria. O Alexandre Mago na guitarra principal. O Kleber na outra guitarra, fazendo vocal. Vou mostrar aqui o encarte, né? Falar um pouco sobre o disco também. Tem fotos da época. As letras. Aí, como eu disse, ó, até aqui tem uns agradecimentos ao Silvio. Não foi uma ruptura assim que... Enfim, e aqui só pedrada, uma atrás da outra. Aqui começa com o Memorial Stone With Your Name, um vibe sinistra, assim, do começo ao fim da música. Guitarras distorcidas ao máximo. A bateria, aquela coisa assim, minha nossa. Bloodstorm também outra pancada na cabeça, Butcher, War Dogs.
War Dogs é uma War Dogs mesmo. Destruição do começo ao fim, Mutilator, faixa título da banda, muito boa também. Brigade of Hate, que é a minha preferida. Essa música é um hino de guerra, na minha opinião. Ela começa com uma bateria bem de guerra. Bem de guerra mesmo. E trincada, né? Entre os tons e a caixa. E vai passando com os riffs de guitarra matadores, um atrás do outro, assim. A voz do Kleber maçante, né? Comendo aquela... uma coisa assim bem depressiva, né? Enfim. Mortal Force, faixa também é outra marcante, assim, que destrói do começo ao fim. Torment Soul, outra faixa assim. É realmente pra... Eu tenho até uma história engraçada que quando eu dobrava... Teve uma vez que eu tava dobrando roupa em casa. Aí quando eu fui desamassar uma roupa, um amassado assim em volta da roupa tinha uma coisa assim que lembrava a cabeça de um bode. E eu tava ouvindo esse disco. Uma coisa esquisita. Não sei se é coincidência, se é... sei lá. E nesse aqui, esse disco aqui recebeu, foi uma coisa de influência de... Eles estavam ouvindo muito Possessed. Só pela capa já dá pra ver a influência, né? Possessed. É muito Slayer, Death. Death também tava começando naquela época, né? Death acho que nem tanto. Slayer, Possessed principalmente. Outras bandas lá da época, Celtic Frost, Hellhammer, Venom. Enfim, essas bandas assim, né? Essas bandas assim dessa época, né? Enfim. Clássico absoluto. Recomendo demais quem não conhece ouvir Mutilator Immortal Force. Mas acho que muita gente que acompanha esse canal deve conhecer, né? Aí, continuando aí, né? Na turnê desse disco, o Ricardo descobriu que ele tinha uma doença, né? Um problema. Aí ele acabou se afastando da banda e foi substituído por um integrante do Voodoo na turnê. Acho que foi a Pomba do Voodoo, que era um membro do Voodoo que também já faleceu, né? Aí eles continuaram um tempo, aí o Ricardo teve que sair da banda por causa do problema dele, de saúde dele, né? E o tratamento na época era radical, né? Não tinha esse tratamento que tem hoje. E o irmão dele desanimou também e já no começo do ano seguinte acabou saindo também. Aí o que aconteceu? Em 88, naquela época, 87, né? O Jairo tava saindo do Sepultura também, se eu não me engano. Aí o Bibica ou o Max, se eu não me engano, acho que foi o Max, convidou o Alexandre Mago para ser guitarrista do Sepultura, mas ele negou, ele não quis participar, quis continuar com o Mutilator, né? Quis continuar com a banda. Aí entrou o Andrés, né? Aí a gente fica imaginando como seria se o Alexandre Mago tivesse aceitado, né? Ser guitarrista do Sepultura. Felizmente não foi, né? Porque senão a gente não teria o outro grandíssimo disco que o Mutilator lançou, que na minha opinião é o melhor deles, né? Aí depois deles terem continuado, o Alexandre e o Kleber, né? O Kleber assumiu o baixo, o Alexandre, além da guitarra, virou vocalista. E aí entrou o CM, que era do MX, né? Um paulista, fazer outra guitarra. E entrou o baterista o Armando Sampaio, né? Que foi baterista do Holocausto, do Sarcófago, nos primeiros anos. Aí eles gravaram esse grandíssimo álbum aqui também,
que eu chamo que é Winter Test 3. Um grandíssimo álbum também. Gosto muito desse disco. Os quatro caras. Aqui eles já estão com aquela coisa porradeira, aquela coisa meio agressiva, já tá bem diferente, né? Que é um disco bem mais trabalhado, bem cadenciado, assim, os arranjos de guitarra, de baixo, de bateria, a voz toda, uma coisa assim bem feita, bem, não que o Immortal fosse, não fosse um disco bem feito, mas bem feio, bom, né? De boa gravação. Só que assim, esse disco aqui, ele é mais cristalino, vamos dizer assim, ele é mais assim, é uma coisa mais polida, uma coisa assim, uma pedra polida, né? É um álbum, é um álbum lapidado, né? É diferente, né? Porque as músicas tem muita carga de influência dessas bandas mais técnicas, tipo Metallica, ali por volta do Master of Puppets, né? E do Ride the Light, o Megadeth ali por volta como é que é o nome daquele disco? Pincels, o Anthrax, também do Among the Live, né? E o, o Overkill também naquela época, né? Do Field of Fire, né? Essas bandas de thrash mais polidas, né? Enfim, isso aqui é maravilhoso. Tem uns clássicos, Silent Reis, que é um instrumental de primeiríssima qualidade, assim, uma guitarra assim que chama mesmo, assim, uma coisa emocionante. Violence the Reis, Three Things to Death, que é porrada, só que é uma porrada assim cadenciada, né? Uma coisa assim bem a bateria não chama mais, mas é uma coisa assim alinhada, né? E as guitarras, elas não são aquela coisa suja, né? São aquela coisa polida. O baixo também. A voz do Magu também é uma coisa mais polida, apesar de ser uma voz grave, suja, uma voz assim, cultural mesmo, mas um cultural assim mais polido, né? Não é aquela coisa assim, um cultural mais assim, mais técnico, né? Enfim. Lost Wars, que é a minha preferida, essa música arrebenta. Escutem essa música. Vocês podem até não gostar do resto do disco, mas com certeza quem ouvir isso aqui vai gostar. Recomendo ouvir o disco inteiro, mas principalmente Lost Words, que essa música aí é uma arrebentação do começo ao fim. Os solos de guitarra, o Magui do CM, a bateria, quando ela vem subindo, né, pra acompanhar os solos de guitarra e o baixo também, é uma coisa assim de outro mundo. Inter Pass, Into the 3, também que é a faixa título, também é um musicão, filme bem real, instrumental. E a Place to Go, música longa, né, 6 ou 7 minutos, né, se não me engano. Encerra o disco, também é muito boa. Até tem uns solos de baixo assim, bem marcante. Todo disco ele é tudo uma marcação do começo ao fim. Eu não gosto muito de abrir o encarte desse disco não, porque ele tá um pouco desgastado, mas não tem como não, né? Vou mostrar, olha só que coisa linda. Os quatro caras aí. E aqui as letras, a botinha ali escondida. Aí esse disco aqui é uma repressagem de 2005, né? A repressagem mais conhecida, né? Que é de 2020, né? Enfim. Tá aí. Aí depois desses discos, aí o Magon teve uma sequência, né? Pra dar assim, né? Ele que cuidou dessa parte mais empresarial que o Bibi e os irmãos Neves cuidavam, né? Só que assim, ele não tinha habilidade, né? Que eles tinham pra cuidar disso, né? Fazer shows, essas coisas. Aí o Multileito fez poucos shows, se não me engano, o último show deles foi
na virada de 89 para 90. Aí depois disso eles ficaram só fazendo um ensaio aqui e acolá. Aí 2 anos depois, em 92, eles pararam de vez, né? Ficaram com, se não me engano, o Armando saiu da banda, ficou um cara chamado Henrique. Aí depois eles ficaram um tempinho ensaiando, aí até que o Magu decidiu dar prosseguimento a uma outra banda dele, né? Que eu tinha um Chemaco, né? A banda começou ali por volta de 91, que era uma banda de country, meio blues, meio uma coisa assim meio esquisita. Eu já ouvi o Chemaco, não me agradou muito não. E o Kleber, ele desanimou, né, com a cena, foi fazer outras coisas da vida, não sei nem direito o que ele faz hoje em dia. Tem um amigo meu, site, que diz que de vez em quando encontra o Kleber, mas eu não sei o que ele faz hoje em dia, né, eu não perguntei pro site, não. Aí, passou-se vários anos, ali por volta de começo dos anos 2000 falaram que ia ter uma reunião do Multileito, mas acabou não acontecendo pra valer, né. Aí foram sendo lançados, houve relançamentos dos discos, houve também, se não me engano, lançamentos de algumas bootlegs, né, ao vivo, essas coisas assim. Aí assim, de vez em quando, vira e mexe, sempre falava de uma reunião do Multilator, até que no ano de 2018 essa reunião finalmente aconteceu. Os irmãos Leves voltaram com a banda, né, voltaram com Igor, de uma banda chamada Ex Machina, Kiko Yanni, eu não me lembro de que banda o Kiko Yanni fazia parte, e também o Rodrigo Magalhães, que é o vocalista do Holocausto. Aí eles ficaram com essa formação por um tempo, depois mudaram de novo, então um rapaz chamado César Pessoa. Depois, em tempo de mudança de formação, entrou Pedro Ladeira, aí ficaram com essa formação um tempo. Aí gravaram o álbum ao vivo no Leme Bar, né, de 2021 ou 2022, se não me engano. Aí o Rodrigo Neves acabou deixando a banda por motivos pessoais, né. Aí depois os caras desanimaram, depois de um tempo, né, entrou o André Márcio, né, mas os caras deram uma desanimada, e aí não sei se o Multilaser tá ativo, se não tá, tá uma incógnita aí, né. Não sei, fazendo shows eles não estão, infelizmente, né, mas aí também não sei se eles pararam pra valer. Segundo um dos integrantes, a banda teria parado, né, mas eu não tenho essa confirmação mesmo do líder do Multilaser, né, que é o Ricardo, né, que é que tá cuidando da banda hoje em dia, né, das coisas assim, de questão de relançamento, merchandising, essas coisas, quem tá cuidando é o Ricardo, né. Enfim. Agradecer quem ficou aí, né, e dar seu like, me dizer se você gosta, se conhece o Multilaser, né, enfim. Agradecer, fica com Deus, com o diabo, se acreditar.